chegando na prorrogação do segundo tempo, Sibeli Lobo entra para o fandom de The Owl House. Olá, Alcateia, tudo bom com vocês? Não vou falar muito alto hoje porque eu tô com a voz ainda um pouco rouca, que eu andei doente. Mas aqui é a Sibeli e eu finalmente assisti The Owl House e virei fã de carteirinha desse desenho. Eu terminei de assistir, tipo, no dia seguinte ao final da segunda temporada e eu precisava vir aqui conversar com vocês sobre The Owl House. Só que eu não queria fazer uma review porque eu acho review meio sem graça. Então eu resolvi ressuscitar o quadro Alpha Análise e falar sobre a conexão entre a Luz e o Belos. Tá, na verdade eu vou ter que pedir desculpas aí pelo leve clickbait, porque o título do vídeo dá a entender que eu vou falar uma super teoria sobre The Owl House, e na verdade não é bem isso. Esse vídeo aqui, na verdade, é uma análise sobre como The Owl House escreveu o vilão perfeito. E sim, é claro, teremos muitos spoilers. O Belos, na minha opinião, é um dos vilões mais bem escritos que eu já vi, e ele é uma peça fundamental que torna The Owl House tão engajante e tão emocionante. Mas antes de falar sobre o Belos, a gente vai ter que falar sobre a Luz. Quando a gente tá pensando em uma história e começando a criar uma história, é muito comum que a gente comece com o nosso protagonista, pensando quem é o nosso protagonista, que pode ou não ser o nosso herói e pode ou não ser o nosso personagem principal. Mas não vamos tornar esse vídeo muito complexo. Só que toda boa história precisa de um conflito, de uma força antagônica ao nosso herói, que pode ou não ser o nosso vilão. Em The Owl House, esses papéis caem na Luz e no Imperador Belos. Ele é o vilão da nossa história, só que ele não é o único conflito que move a história pra frente. E esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui nesse vídeo, e pra isso a gente vai ter que voltar lá no piloto de The Owl House. Inclusive, diga-se de passagem que o piloto de The Owl House é incrível. Em Uma Bruxa Mentirosa e um Guardião, nós somos apresentados à Luz, uma menina que não se encaixa na sociedade e que é tida como esquisita. Don't worry, Mom. I won't let you down. No more weirdness! Ela vai parar nas Ilhas Escaldadas. Eu sei que muita gente é contra essa tradução, tá, gente? Mas eu vi a maior parte do desenho dublado, então falarei Ilhas Escaldadas. Onde ela conhece a Ida, a mulher coruja. E ela, no início, tá bem assustada e quer voltar pra casa. Guarda essa informação, porque ela é importante. It's clearly not the PG fantasy world I always dreamed about. So, can you help me get back home? É então que elas fazem um acordo. A Ida vai ajudar a Luz a voltar pra casa, se a Luz ajudar a Ida a recuperar a coroa de poder do King, que foi confiscada e está no conformatório. E é justamente nessa missão que a Luz se pergunta e se questiona por que ser esquisito tem que ser uma coisa ruim e punível. E isso dá o tema de todo o desenho. Because us weirdos have to stick together. And nobody should be punished for who they are. E é então que a Luz decide ficar nas Ilhas Escaldadas e se tornar uma bruxa. E esse é o primeiro motivo do que torna The Owl House tão cativante, com personagens tão incríveis que a gente se apega tanto. Tudo que acontece em The Owl House acontece por causa dessa decisão. E literalmente o Belos nunca teria entrado em contato com o colecionador e feito tudo o que ele fez se a Luz tivesse decidido ir pra casa. E esse nem é o principal motivo pelo qual eu tô trazendo o piloto pra esse vídeo. O piloto é incrível porque ele mostra pra gente a necessidade da Luz. Como assim, Sibeli? Vou explicar. Bem, existe um gráfico que tá aparecendo aqui na tela pra vocês, chamado a Hierarquia de Necessidades de Maslow, ou Maslow, sei lá. E esse gráfico foi proposto pelo Maslow no seu artigo A Teoria da Motivação Humana, no qual ele define 5 categorias de necessidades humanas de forma hierárquica. Ou seja, as necessidades humanas teriam que ser satisfeitas de acordo com essa ordem da base até o topo da pirâmide. E saindo da psicologia, esse gráfico pode ser muito útil na hora de criar personagens com quem a audiência possa se relacionar de forma muito fácil, muito simples, muito natural. Porque essas necessidades seriam meio que necessidades universais que todo ser humano conseguiria compreender. Por exemplo, em Jogos Vorazes, a necessidade da Katniss é a segurança. Tanto no Distrito 12 quanto na Arena, a Katniss está preocupada em sobreviver. Ela só vai estar segura quando o presidente Snow e toda, a estrutura que faz com que os Jogos Vorazes aconteçam seja destruída. Já em Os Incríveis, a gente consegue se relacionar com a jornada do Senhor Incrível, que tá tendo uma crise de meia-idade, porque no fundo ele tem a necessidade da estima, tanto a sua autoestima quanto a estima dos outros por si. Afinal, ele já não é mais um herói. Depois de muito pensar no assunto, eu cheguei na conclusão de que a necessidade da Luz é o pertencimento. Afinal, os esquisitos têm que ficar juntos e os esquisitos estão nas Ilhas Escaldadas. Eu só queria fazer um mini adendo que eu não gosto muito da tradução desse gráfico que eu encontrei online. Eu prefiro os termos em inglês porque eu acho que
eles fazem mais sentido do que o que eles fariam em português. Mas, enfim, no gráfico tá tipo amor, relacionamentos. Isso seria a parte do pertencimento que eu tô falando, que em inglês é traduzido como belonging. Mas, enfim, agora a gente vai pular lá pro final da primeira temporada. A Ida, então, finalmente foi capturada pela Lilith, que achava que o Imperador Belus iria curar a maldição da Ida, mas afinal ele só queria petrificar a Ida. E é então que a Luz vai salvar a Ida e ela novamente é encarada com a decisão entre ir para o mundo humano ou ficar nas Ilhas Escaldadas. Hey, Luce. You need a minute? No, I'm coming. E ela novamente resolve ficar e salvar a Ida. É claro que nesse momento que eu mostrei agora pra vocês, a Luz ainda não sabia que ela seria impossibilitada de voltar pra casa. Mas então ela luta contra o Belus, percebe que ela vai perder e que não vai conseguir salvar a Ida a tempo. E aí ela vai e decide destruir o portal. May have lost, but so have you. E é justamente isso que prepara toda a segunda temporada. A Luz agora precisa encontrar um novo jeito de criar um novo portal para poder voltar para casa. Mas eu queria que vocês reparassem aqui que a necessidade da Luz continua a mesma, já que essa necessidade de pertencimento tem muito a ver com os seus relacionamentos. Em nenhum momento do desenho a Luz pensa que ela quer voltar para casa porque ela gosta mais do mundo humano do que das Ilhas Escaldadas. Ela quer voltar para casa porque ela sente saudade da mãe, ela quer reaver o relacionamento que ela tinha com a mãe e também ela sabe que a mãe deve estar super preocupada porque ela desapareceu. Tudo bem que a mãe não sabia, mas isso é para outro vídeo. Como eu disse para vocês, de acordo com essa hierarquia do Maslow, você só consegue passar para sua próxima necessidade uma vez que a sua necessidade atual seja cumprida, satisfeita. E eu acho que isso fica muito evidente no 6º episódio da segunda temporada, Caçando Parlismãs. Quando os alunos da Hexside estão adotando os seus novos parlismãs, eles precisam declarar as suas intenções para formar uma conexão com um parlismã. They want to feel a connection. Kneel and state your deepest wish, and your like-minded partner will find you. Porém, a Luz não consegue se conectar com nenhum parlismã. Ela diz que ela quer ser uma bruxa, e aí a Rainha Morcego responde isso aqui. Talisman born through emotion. I do not sense any conviction from you. E é só depois que a turma dela meio que questiona a convicção dela, que ela começa a perceber que ela não pensou muito bem na situação toda, entendeu? Disso de voltar pra casa, fazer magia em Connecticut, tipo, ela não pensou no que ela vai fazer. E por causa disso, ela não tem um objetivo de realização pessoal ainda. Oh, get home to my mom? Would you still train to be a witch in the human realm? Can you even do magic there? Huh, I guess I never thought that far ahead. Ela não consegue pensar naquilo que ela almeja ser, tipo, o que você quer ser quando você crescer. Ela não consegue pensar nisso, porque ela não conseguiu ainda satisfazer completamente a necessidade de pertencimento dela. I need a little more time, but if I keep working my hardest, I will make a working portal, I promise. Então a única coisa que ela pensa realmente é encontrar uma forma de voltar pra casa e cumprir a promessa pra sua mãe. Mom, it's not you, it never was. Promise me, Luz, please. Okay, Mom, I promise. Mas então por que o Belus é o vilão perfeito para a Luz? Como que ele se encaixa nisso tudo? Muita gente pode achar que para um vilão ser um bom vilão, ser um vilão bem escrito e ter uma boa dinâmica ali com o herói, ele precisa ter um objetivo oposto ao do herói. Por exemplo, o Frodo precisa destruir o Anel e o Sauron precisa do Anel. Ou a Nação do Fogo, por exemplo, que quer poder e controle sobre todas as nações, e o Aang, que quer paz e equilíbrio entre todas as nações. Oposto. Mas aqui em The Owl House, não. Eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que a Ingrid fez com tudo que nós sabemos até o momento sobre o Imperador Belus. Mas no contexto geral, a gente sabe que não só o Imperador Belus tem o mesmo objetivo que a Luz, como ele é o mesmo que a Luz. O Belus, ou melhor, o Philip, é um humano que ficou preso nas Ilhas Escaldadas e que precisa do portal para voltar para o mundo humano, para voltar para casa. Ele até mesmo se oferece para levar a Luz com ele para casa. And despite our differences, I want to help you, Luce. I can send you home. I have just enough Titan blood for one more trip.
não só a nossa heroína e o nosso vilão têm o mesmo objetivo, que é voltar pra casa, como a casa em questão é a mesma casa, que é o mundo dos humanos. E eles precisam da mesma coisa, o portal. Então por que a Luz não se une ao Philip? Porque a necessidade do Philip é diferente. Eu falei que eu ia chegar num ponto importante. O que motiva a Luz a voltar pra casa é a sua necessidade de pertencimento nas suas relações. Mas o Philip, ao que tudo indica, matou o próprio irmão e culpou a bruxa com quem o irmão se casou por isso, e culpou todas as bruxas por isso. E ele tá há tanto tempo nas Ilhas Escaldadas que ele nem sabe como é que é o mundo humano. Ele nem sabe que, tipo, bruxas são um mito pros humanos. Os humanos não acreditam mais em bruxas. O que motiva ele a voltar pra casa é a estima. Ou melhor, a visão deturpada dele da estima que ele quer que os outros tenham por ele. E isso fica bem evidente no final da segunda temporada. You want to be known as the Emperor of the Witch Hunters, right? Witch Hunter General. O Philip quer ser reconhecido como general caçador de bruxas e quer ser estimado pelos outros humanos como aquele que deu um fim à magia. E ele é tão obcecado por isso que ele usa magia e já consumiu tantos parlismãs que ele praticamente nem é mais humano. You're such a hypocrite. You talk big about protecting humanity, but after everything you've done, you're barely human yourself. E isso é tão incrível, e eu queria muito estar com a voz pra berrar o quão incrível isso é. Isso mostra que só o objetivo não é a única coisa que compõe a dinâmica entre a Luz e o Belos, e que ao mesmo tempo aquilo que os une também é aquilo que os diferencia. E eu queria deixar claro aqui que o problema não tá na necessidade da estima, tá? Nem da autoestima e nem da estima pelos outros. Tanto que eu dei o exemplo do Senhor Incrível, que também é um personagem que busca estima. E eu também acho que o Gus, nos flashbacks que a gente vê dele sofrendo bullying na Rexide, também teve naquela época necessidade pela estima, né? Tanto a autoestima dele, que é uma coisa que ele ainda tá trabalhando, quanto a estima dos outros por ele. A diferença aqui tá num ponto crucial. Lembra quando a Luz destruiu o portal? Pois é, a Luz sacrificaria o objetivo dela para salvar as pessoas que ela ama. Já o Belos sacrificaria até mesmo as pessoas que ele ama para alcançar os objetivos dele. Eles são personagens tão complexos que eles conseguem ser iguais, complementares e opostos ao mesmo tempo em situações diferentes. Lembrando que o único motivo pelo qual o Belos sequer tem a magia para destruir a magia é porque a Luz ajudou ele a chegar até o Enzo Gabriel. E é justamente o Enzo Gabriel que causa aquele caos no final emocionante de The Owl House na segunda temporada e que leva a Luz a novamente ser encarada com a decisão entre ficar nas Ilhas Escaldadas ou voltar para casa. E ela novamente está disposta a sacrificar o objetivo dela para salvar os seus amigos. Luz, what are you doing? I have to get Ida. We'll find a way back to you. Mas dessa vez é o King quem se sacrifica pela segurança dela. We gotta stick together. I'm sorry. Not this time. But I can keep you safe. E agora que vem meio que a parte teoria, com muitas aspas, assim, desse vídeo, porque não é bem uma teoria, porque agora a Luz finalmente conseguiu aquilo que ela estava buscando a temporada toda, que era voltar pra casa. Só que ela conseguiu isso a um preço terrível e de uma forma que não era a forma como ela queria. E eu acho que é justamente o fato dela não ter tido essa decisão, não foi ela que decidiu isso, foi o King, que vai fazer com que ela finalmente pense que tipo de humana ela quer ser e que tipo de bruxa que ela quer ser, e ela consiga ver que a necessidade dela de pertencimento já foi satisfeita e ela finalmente vai conseguir pensar em quem que ela almeja ser. E aí, o parlismã dela vai se chocar. Mas e quanto ao Belos? Bem, eu não sei, pra ser sincera. Eu acho que ele vai finalmente se tocar de que na busca obsessiva dele por se tornar um general caçador de bruxas, ele acabou virando praticamente um demônio. Quem sabe ele até mesmo não perceba que as Ilhas Escaldadas se tornaram o único lugar que existe que ele pode chamar de casa e no qual as pessoas poderiam aceitar ele como ele é. Eu só não aceito que ele machuque o Hunter porque o Hunter é meu bebê e eu vou proteger o Hunter. Pra ser sincera, eu não sei se o Belos vai ter um momento sombrio de redenção e eu também não acho que a série tá construindo pra isso, mas eu acho que seria um cenário interessante se as necessidades do Belos e da Luz se invertessem. Então, ele passasse a sentir a necessidade de pertencimento, porque ele, acabou reparando que ele não pertence mais ao mundo dos humanos, porque, virou um monstro verde.
gosmento, lamacento. E a Luz, depois de perceber que ela sempre teve a estima da mãe dela, finalmente pudesse focar na sua autorrealização como uma bruxa. Everything's come full circle, baby! Então é isso, gente. Gostaram da análise de hoje? Comenta aqui se vocês querem mais conteúdos sobre The Owl House no canal, porque eu tô obcecada por The Owl House. Eu sei que eu demorei pra assistir, mas estou obcecada. E eu também queria comentar que o nosso clube de canais tá com uma nova fase. Mais pra frente eu vou lançar um vídeo explicando tudo tintim por tintim. Mas a gente tem novos níveis e novas recompensas, como, por exemplo, acesso às minhas fanarts em alta qualidade. Yay! Então se você também quer fazer parte do nosso clube de membros, é só clicar no botão Seja Membro e conferir as recompensas e os níveis novos. E é isso, gente. Aqui dá também recomendação de vídeo pra vocês assistirem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijão e tchau!